Você sabe o que são direitos autorais? Você sabe por que uma obra cai em domínio público? Vamos ver isso depois da vinheta. Vamos embora. Oi pessoal, meu nome é Gutenberg Vieira, sou advogado, especialista em Direito Processual Civil e a gente vai falar hoje um pouquinho sobre direitos autorais. Direitos autorais são os direitos que pertencem ao autor, ao criador de uma obra, seja ela literária, seja ela musical, uma peça, até filmes possuem direitos autorais. A questão dos direitos autorais surgiu ainda no século XIX e um dos grandes expoentes pela luta desses direitos foi o escritor Victor Hugo. O que é que acontecia? Victor Hugo fazia suas obras, escrevia seus livros, só que alguns dos seus livros eram traduzidos e comercializados em outros países e ele não recebia nada por isso. Então Victor Hugo começou a batalhar por isso junto com outros escritores e em 1880 teve a Convenção de Berna. Nesta convenção ficou determinado que os direitos autorais pertenceriam ao autor e após a sua morte os direitos seriam transmissíveis aos seus filhos até 70 anos após a morte do autor. Ou seja, após 70 anos da morte do autor, aquela obra passa a cair em domínio público. Por que esse nome? Porque ninguém mais tem direito autoral sobre aquela obra. Ela passa a ser livre, passa a ser da humanidade, passa a ser um patrimônio da humanidade. Alguns exemplos de autores brasileiros que estão em domínio público: Machado de Assis, José de Alencar, Álvares de Azevedo e recentemente Monteiro Lobato. Alguns exemplos de autores internacionais que já têm suas obras em domínio público são eles: Khalil Gibran, Alexandre Dumas, o próprio Victor Hugo e recentemente foi George Orwell, o escritor de 1984, Revoluções de Bichos e outros títulos. Os direitos autorais também se aplicam às músicas. Alguns exemplos de autores, de compositores de músicas que também caíram no domínio público são eles: Mozart, Johann Sebastian Bach, recentemente Maurice Ravel, que é o compositor de Bolero de Ravel. Já no caso dos filmes, isso é diferente, pois não é o único autor ou diretor que produz um filme, é toda uma equipe montada por um estúdio. Então, no caso dos filmes, usa-se como exemplo o momento de lançamento dele nos cinemas. Outra diferença dos filmes é que a maioria deles foram produzidos por estúdios em Hollywood, ou seja, devem obedecer às leis estadunidenses. Portanto, no caso dos filmes, a gente vai seguir a lei americana, que define que o filme só vai cair em domínio público após 96 anos do seu lançamento. Então a gente tem aqui como um exemplo o filme do Garoto, de Charlie Chaplin. Ele foi lançado em 1921, lá nos Estados Unidos. Já tem 100 anos, portanto, ele hoje está em domínio público. Os filmes de Chaplin são ótimos filmes, porque eles são atemporais. Charlie Chaplin era um gênio. Os seus filmes são relevantes até hoje. Gostou do vídeo? Então deixa o like, isso fortalece o nosso projeto. Achou o conteúdo relevante? Compartilha com seus amigos, familiares, quem você quiser. Inscreva-se aqui no canal, para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembre-se, na dúvida, sempre consulte um advogado.